Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia. Eu gostaria de pedir a atenção dos senhores deputados e senhoras deputadas para que a gente perceba o que a gente pode entregar, deputado Cabo Campos, à população do Maranhão, especialmente aos comerciantes atacadistas, se essa matéria for aprovada na sua forma original. Essa casa, deputado Antônio Pereira, já aprovou no ano passado o aumento do ICMS, principalmente, deputado Edilásio Júnior, para as pessoas mais pobres, aqueles que consomem até 500 kW, que tiveram, e já entrou em vigor a partir do dia 15 desse mês, o aumento de 50% no ICMS na conta de energia elétrica, deputado Souza Neto. Essa casa também já aprovou no ano passado a instituição de uma multa e de uma correção monetária por dia, uma multa diária de 0,33% daqueles que devem ao governo do Estado. Essa casa, deputado Antônio Pereira, e aí foi o relato que eu vi ontem do presidente da Associação Maranhense de Distribuidores e Atacadistas, tem levado à quebradeira de diversos comerciantes no estado do Maranhão, porque aprovou também no ano passado a mudança para a antecipação do pagamento do ICMS. Antes, os comerciantes, deputado Edilásio Júnior, tinham até o dia 20 do mês seguinte para antecipar os 50% do ICMS. Agora tem que ser à vista. Por que eu estou fazendo todas essas ponderações? Para que vossas excelências entendam a emenda que nós vamos apreciar agora. O projeto de lei encaminhado pelo governo do Estado, que segundo o argumento é para incentivar o programa de desenvolvimento dos centros de distribuição do Estado do Maranhão, estabelece em seu artigo 2º o seguinte: e aí eu peço a atenção dos senhores deputados. Para a aplicação dos efeitos desta lei, considera-se centro de distribuição o estabelecimento comercial atacadista com capital social mínimo de R$100 milhões e que gere 500 ou mais empregos diretos. Ora, deputado Rafael Leitor, e aí eu quero perguntar a Vossa Excelência, qual é o centro de distribuição hoje no Maranhão que se adequa a esse artigo 2º? Vossa Excelência, quando puder, me responda, por favor, pode até consultar o secretário de Fazenda. Eu gostaria de, antes de nós votarmos essa matéria, dizer quais são as empresas que serão beneficiadas por esse projeto de lei se nós aprovarmos. Porque, deputado Glaubert Coutrin, o atacadista do João Paulo não tem capital social de mais de R$100 milhões. O atacadista lá de Imperatriz, deputado Fábio Macedo, não tem capital social da sua empresa com mais de R$100 milhões. Essa emenda vem exatamente corrigir essa injustiça. Mas aí algum deputado da base do governo pode chegar e dizer, Souza Neto, não, mas existe já um regime diferenciado para os atacadistas do Maranhão, que é de 2%. O que eles não esclarecem, deputado Souza Neto, é que esse regime ele é estabelecido pelo decreto 31 de 287 de 9 de novembro de 2015. E enquanto para essa empresa, que eu acho que vai ser só uma no Maranhão, ou no máximo duas, vai ter a segurança jurídica de uma lei, já que não vai ser tratado por decreto, não tem nenhum requisito que não seja ser milionária, ou seja, ter o capital social de R$100 milhões para os pequenos comerciantes, deputado Souza Neto, nós temos 1, 2, 3 páginas de exigências e requisitos para que eles possam ter direito aos 2%. E aí eu quero ler algumas para vocês, para que vocês não cometam a injustiça com os comerciantes atacadistas no estado do Maranhão. O decreto diz o seguinte: a definição de contribuinte atacadista para fins do previsto neste artigo será estabelecida em ato do Poder Executivo Estadual, deputado César Pires. Enquanto a lei, se nós aprovarmos na forma original do governo do Estado, ela automaticamente, no artigo 2º, já define quem vai ter o direito aos 2% do ICMS, deputada Graça Paz, que são as empresas milionárias que têm acima, um capital social acima de R$100 milhões, para os pequenos comerciantes, vale o decreto que diz o seguinte: a definição de contribuintes atacadistas para o previsto neste artigo será estabelecida em ato do Poder Executivo Estadual. E eu recebi ontem um e-mail de diversos pequenos atacadistas, e olha o relato que eles me fizeram. O decreto 31.287 de novembro de 2015
criou um subprograma do programa Mais Empresa, que eu nem sabia que o governador do Estado, o deputado Antônio Pereira, podia legislar criando um subprograma do Mais Empresa através de um decreto. E aí diz o e-mail, e não por lei estadual específica, a qual traria maior segurança para o setor. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar bem claro a vocês, ao votar favoravelmente a essa emenda, vocês estarão trazendo a segurança jurídica para os comerciantes atacadistas do Maranhão em sua totalidade, porque esse direito estará assegurado em uma lei, deputado Souza Neto, e não através de um decreto que pode ser mudado por diversas portarias, como vai ser lido mais à frente. Quero lembrar que diversas portarias já foram publicadas, ditando novas regras acerca do credenciamento, estabelecendo, inclusive, condições e limites que não devem ser regidas por meio de portarias, o que também causa muita insegurança para os contribuintes do setor, uma vez que fica a critério da Secretaria de Estado da Fazenda editar essas portarias, e o credenciado hoje pode não satisfazer as condições para a renovação do benefício de amanhã. Mais à frente, deputado Antônio Pereira, e aí é o dado mais alarmante, somente em 2016, deputada Francisca Primo, relata o pequeno comerciante, tivemos 3 alterações nas regras para o credenciamento atacadistas regidos pelas portarias da Secretaria de Fazenda, sendo que, além de alterar os procedimentos para credenciamento, também estabeleciam novas condições para que os contribuintes pudessem pleitear tal benefício. Então, vejam comigo, para o grande comerciante, deputado Antônio Pereira, aquele que tem capital social acima de 100 milhões, nós vamos aprovar uma lei que pura e simplesmente diz que ele tem direito a 2%. Ele tem a segurança da lei que já foi aprovada. Não existe mais outro requisito que não seja a geração de 500 empregos e o capital social de 100 milhões de reais. Para o pequeno comerciante, se essa lei não for aprovada, o que vai valer é o decreto e a portaria da Secretaria de Fazenda, que eu vou já ler para vocês. Mas eu quero chegar no mais grave ainda. Além dos diversos requisitos que são exigidos para que o pequeno comerciante, deputado Antônio Pereira, possa ter direito aos 2%, o artigo 5º do decreto assinado pelo governador do Estado diz o seguinte: os beneficiários dos incentivos previstos neste decreto contribuirão à conta do Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial, FDI, no percentual correspondente a 0,05% do faturamento mensal. Agora, me pergunte, deputado Antônio Pereira, se para a empresa milionária tem alguma contribuição para o Estado do Maranhão? Nenhuma. Para a empresa milionária, fica o direito dos 2% assegurados em lei. Para o pequeno comerciante atacadista, o rigor do decreto governamental, que estabelece uma série de requisitos e que não permite a que eles tenham direito ao benefício de 2%, e mais do que isso, aqueles poucos abençoados que conseguirem um credenciamento na Secretaria de Fazenda, terão eles que contribuir com 0,05% do seu faturamento. Ora, deputado Josimar, sinceramente, se essa casa aprovar esse projeto de lei na forma original, é melhor nós fecharmos os comércios do Maranhão. Já aprovamos aumento de ICMS aqui, essa casa já aprovou. Já aprovou a criação de multa moratória diária, deputado Adilásio Júnior. E juros mais a taxa Selic, juros de 1% mais taxa Selic. Já retirou o prazo para pagamento que os pequenos comerciantes tinham até o dia 20 do dia seguinte para antecipação de 50% do ICMS. E agora, deputada Graça Paz, nós vamos dar um presente com a aprovação dessa lei a uma empresa milionária que tem um capital social acima de 100 milhões de reais e vamos deixar na penúria os pequenos comerciantes atacadistas que, para terem direito, precisam cumprir 3 folhas de exigência do decreto e mais 6 folhas da portaria da Secretaria de Fazenda, que foi mudada só no ano passado 3 vezes. E o mais grave, como eu disse, aqueles que conseguirem, deputado Antônio Pereira, furar a barreira da Secretaria de Fazenda e adquirirem assim o seu credenciamento, tem um outro detalhe que diz ainda o decreto. Ele estabelece e diz o seguinte: o faturamento do estabelecimento decorrente de saída dos produtos sujeito à apuração normal para o contribuinte, excluído o produtor rural, tem que ser no mínimo 70% para a pessoa jurídica.
Por que essa exigência não foi feita para a empresa milionária, que quer ter direito aos 2%? Vai mais à frente. O credenciamento do... Já concluo, senhor presidente. O credenciamento do beneficiário nos termos definidos em ato do Poder Executivo. Isso é o que diz o decreto. Isso quer dizer, deputado Antônio Pereira, que se amanhã o secretário de Fazenda quiser mudar as regras daqueles comerciantes atacadistas, do João Paulo, de Imperatriz, de todo o estado do Maranhão, para estabelecer um novo requisito para que eles tenham direito a 2%, nós vamos, assim, estar autorizando, se não aprovarmos essa emenda, porque vai ficar em vigor o decreto e a portaria da Secretaria de Fazenda. Mas o mais grave, senhores deputados, senhoras deputadas, eu volto a lembrar, para o grande, que eu acho que não chega a ser mais do que 2 empresas, não tem, volto a repetir, não tem outra exigência que não seja ser milionária, ter 100 milhões no mínimo de capital social e gerar 500 empregos. Para os pequenos, volto a dizer, eles ainda são obrigados, deputado Souza Neto, e eu tive o cuidado de ligar para 2 atacadistas antes de subir esta tribuna, a contribuir para o Fundo Estadual de Desenvolvimento, para o Fundo de Desenvolvimento Estadual, Industrial, FDI, no percentual correspondente a 0,05% do faturamento mensal. Eu pergunto, deputado Antônio Pereira, se a empresa milionária que quer se dar o direito de 2%, será que ela não tinha que contribuir para esse fundo também, para nós ajudarmos o Maranhão? Será que para ela só os benefícios e para os pequenos atacadistas a dificuldade para terem direito ao acesso e a dificuldade de ter que contribuir para esse fundo? Por isso, senhores deputados e senhoras deputadas, é que eu quero acreditar e aí deixar muito claro, a minha emenda não faz outra coisa que não seja dar o direito que será dado a essa grande empresa aos comerciantes atacadistas do estado do Maranhão. E aqui eu gostaria de ler a emenda para vocês. Fica alterado o artigo 2º do projeto de lei 224/2016, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Para aplicação dos efeitos dessa lei, considera-se centro de distribuição o estabelecimento comercial atacadista credenciado pela Cefaz. Portanto, senhores deputados, o que peço a cada um de vocês, o deputado Edilásio, outro dia, de forma até emocionada, falou uma coisa que eu quero lembrar hoje aqui, deputado Edilásio, que eu não sei qual será o meu futuro político nas próximas eleições. Não sei se serei eleito, não sei se serei reeleito, mas uma coisa eu sei dizer, como deputado, eu não deixarei de herança para o meu estado a quebradeira dos nossos pequenos comerciantes. Eu não deixarei de herança um presente para uma empresa milionária, que o único requisito que ela precisa ter é 100 milhões de reais na conta para ter o direito a 2% e gerar 500 empregos. E para os pequenos comerciantes, a exigência de várias documentações. Senhor presidente, eu peço que o senhor me inscreva para encaminhar a emenda, senhor presidente. Deputado Humberto Coutinho, eu peço para que a discussão seja encerrada e eu já possa encaminhar a votação daqui da tribuna. Agradeço, senhor presidente. Portanto, senhores deputados, eu li para vocês o decreto que trata dos pequenos comerciantes atacadistas. Agora eu vou ler a portaria do secretário da Fazenda, que foi publicada no dia 3 de janeiro de 2017, e diz o seguinte: dispõe sobre os requisitos e procedimentos para credenciamento de contribuinte atacadista. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 páginas de exigências, deputada Edilásio Júnior. Veja bem, para a empresa milionária, um artigo, e ela terá direito aos 2%. Para os comerciantes atacadistas do Maranhão, 5 páginas de uma portaria e 3 páginas de um decreto para que eles possam se adequar. E com um agravante, se eles forem credenciados, deputado Antônio Pereira, eles ainda têm que contribuir para o Fundo de Desenvolvimento Industrial do Estado. A empresa milionária não precisa contribuir com 1 centavo. Mas eu vou mais além. A portaria do excelentíssimo senhor secretário de Fazenda diz o seguinte: concedido o termo de credenciamento, este produzirá efeitos a partir do 1º dia do mês subsequente ao de sua expedição. E vejam só,
e cessará no último dia do mês em que ocorrer a sua expiração ou revogação. Isso quer dizer, deputado Antônio Pereira, que os pequenos comerciantes atacadistas podem ter o seu benefício revogado simplesmente por uma portaria do secretário de Fazenda do Estado, enquanto que a empresa milionária não, porque ela estará amparada pela segurança de uma lei aprovada por essa casa. Mais na frente diz o seguinte: só terá direito a esse benefício os comerciantes que apresentarem nos últimos 12 meses de atividades, por 3 meses consecutivos, declarações com faturamento acumulado superior a 333.333 reais. Para o grande comerciante, deputado Edilásio Júnior, não tem exigência de faturamento mínimo, não. Para o pequeno comerciante, aquele que não conseguir faturar 333 mil reais por mês, deputado Edilásio Júnior, automaticamente ele perde o direito aos 2%. Agora eu pergunto aos senhores e senhoras deputados, quem é o pequeno comerciante atacadista que, ao ver um grande comerciante que essa casa pode dar de presente 2% no ICMS, que vai conseguir manter o faturamento mensal, deputado César Pires, do seu estabelecimento com essa concorrência desleal? Se para ele os rigores da lei e para o grande atacadista os favores da lei, porque isso aqui é um favor que essa casa vai fazer a essa ou essas empresas que podem fazer jus a isso. Mais à frente, deputado César Pires, a portaria da Secretaria de Fazenda ainda diz o seguinte: artigo 7º, constatada a ocorrência de impeditivos de que trata o artigo 3º, o credenciamento será revogado automaticamente. Deputado César Pires, eu peço a Vossa Excelência que leia o projeto de lei encaminhado pelo Governo do Estado na forma original e me mostre quais são as hipóteses de revogação do benefício para essa empresa milionária. Não existe, deputado César Pires. Só existe o bônus para essa empresa, não existe ônus. Como eu disse há pouco, diferente do comerciante lá do João Paulo, do atacadista, que contribui com uma parcela do seu faturamento para o Fundo de Desenvolvimento Industrial, essa empresa não vai contribuir com 1 centavo, mesmo ela sendo comprovadamente milionária, ou seja, tendo capital social acima de 100 milhões de reais. Mas a portaria ela não para por aí, ela vai mais além. Ela diz o seguinte, artigo 10º, os credenciamentos concedidos em data anterior à publicação desta portaria expirarão na data do vencimento dos respectivos termos de credenciamento. Isso quer dizer, deputado Glaubert Coutrin, que o credenciamento dado aos pequenos comerciantes atacadistas do Maranhão tem prazo de validade. E o benefício dado, se essa lei for aprovada na sua forma original, será até essa lei ser revogada. Portanto, senhores deputados, já encerrando o encaminhamento e tendo a certeza de que essa matéria, deputado César Pires, não é uma matéria de oposição ao governo. Essa é uma matéria que diz respeito à vida dos nossos estabelecimentos comerciais que estão fora dessas paredes, a vida do pequeno comerciante atacadista, a vida daqueles que tentam sobreviver ao longo dessa crise. Aqui não está se fazendo questão política partidária, eu simplesmente li o texto da lei e fui atrás, e fui também procurado pela Associação Maranhense dos Distribuidores e Atacadistas, me falando da quebradeira e dos desempregos que serão gerados se essa lei não incluí-los no seu texto. Por isso é que peço a essa casa, deixando muito bem claro, não retiro com essa emenda em nenhum momento o benefício dado à empresa milionária a qual o governo do Estado quer dar. Mas, deputado Edilásio Júnior, nós colocamos em pé de igualdade os comerciantes atacadistas no Estado do Maranhão. Primeiro, porque nós temos que respeitar o princípio da isonomia, que é basilar em qualquer situação. Segundo, porque nós temos que dar a segurança jurídica necessária para que eles desenvolvam suas atividades. Eu disse há pouco, deputada Graça Paz, que só no ano passado, um comerciante atacadista me disse que as regras para que eles tenham direito aos 2% foram mudadas 3 vezes pelo secretário de Fazenda através de portaria. Ou seja, volto a dizer, para o grande comerciante, o favor da lei dos 2%. Para o pequeno comerciante,
o rigor do decreto e a instabilidade das portarias editadas pela Secretaria de Fazenda. Deputado César Pires, só para comunicar a Vossa Excelência que, como eu estou no tempo de encaminhamento, eu não posso conceder a parte a Vossa Excelência. Mas o que peço, senhor presidente, é que essa Casa entenda que esta matéria não é uma matéria contra o governo, ao contrário, é uma matéria a favor do Maranhão, porque beneficia os nossos comerciantes atacadistas, evitando, assim, uma injustiça, deputada de Lázaro, e mais do que isso, a quebradeira dos nossos comerciantes atacadistas e os desempregos que podem ser gerados. Portanto, o que peço aqui, humildemente, é a aprovação desta emenda, para que a gente dê os mesmos direitos a todos os atacadistas do Maranhão a que o governo quer dar em relação a uma empresa que tem um capital social acima de 100 milhões de reais. Esse é o encaminhamento que faço, senhor presidente, e espero que essa Casa possa ter a responsabilidade que pesa sobre os ombros de cada deputado hoje para poder votar essa matéria da forma como nós propomos, senhor presidente. E não sei se tem mais alguém inscrito para discutir a matéria. Tem mais alguém, senhor presidente? Não, é exatamente isso que eu quero fazer. Vossa Excelência vai discutir a matéria? É porque eu tenho um pleito para fazer, farei depois, então.